Muito boa tarde, mais uma oportunidade renovada, né? Então vamos aproveitar enquanto estamos tendo essa chance do aprendizado. Isso é muito bom. Isso só vai nos fortalecendo no dia a dia para irmos superando as dificuldades e os problemas, né? Hoje a nossa irmã Sueli, né, na exposição, e vamos ao nosso momento de interiorização, de harmonização, para fazermos a nossa prece. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, nesse instante, Senhor, te agradecemos a oportunidade de aqui estarmos e que possamos, em assimilando os ensinamentos da tarde, procurarmos vivenciá-los no nosso dia a dia. Que a nossa irmã que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Boa tarde a todos. Nós vamos aprendendo, né? Cá estamos para aprender. Agora, sempre lembrando que o aprendizado, o conhecimento é extremamente importante, que a gente não pode incorporar aquilo que a gente não conhece. Mas também deixar esse aprendizado só no aprendizado e digamos assim, na prateleira do conhecimento, também não é muito bacana não, porque o interessante é a gente incorporar isso à vida, né? Às nossas atividades. Porque com certeza nós vamos precisar sempre e muito dos conhecimentos que a gente obtém aqui no Livro dos Espíritos, né? Com a doutrina espírita. Porque todos nós passamos por dificuldade, todos nós passamos por dores, por problemas. Independentemente disso aí, né? Nós temos os questionamentos próprios do ser humano, né, que é curioso, né? Nós somos extremamente curiosos, a gente quer entender as coisas, quer saber, quer ter respostas, né? Não só para as coisas que a gente está passando, mas para as coisas do mundo. A gente vê tanta coisa aí, realmente quando a gente olha para esse céu aí, que a gente vê essa infinitude, né? Porque a gente não tem condição nem de abranger o que seja infinito, né? Porque se a gente for a gente fala isso, a gente né, pensa, mas se for pensar de verdade é muito difícil o que é o infinito, porque nós estamos acostumados às coisas que têm fim. Nós vivemos num ciclo de vida que pelo menos a material tem fim, tudo tem um fim, claro que não uma destruição, né? Mas um fim, como determinada coisa é um fim. Então, uma folha que se queima, ela não é destruída, mas como folha, ela teve seu fim. O nosso corpo físico, ele não vai ser destruído porque ele vai ser transformado, mas como o corpo que nós conhecemos, ele vai ter o fim. Então, nós estamos acostumados às coisas finitas, né? E quando a gente pensa em algo infinito, não dá para a gente imaginar, né? O que existe depois, e a curiosidade vem bem forte. Tem alguém que não se importa com isso, né? Às vezes eu converso com algumas pessoas e falo assim, você acha que eu vou esquentar minha cabeça com isso? Que eu vou queimar minhas pestanas com isso? Eu quero nem saber o que é isso, se vai ter lá, se não vai ter. Eu digo, como é que eu não consigo viver sem esses questionamentos, né? Sem querer, sem ter aquela ânsia de saber as coisas que estão aí além do que os nossos olhos veem. Nós, Ana, na semana passada, vimos aquele vídeo do professor Sérgio, que realmente não nos deixa, nem a nós, nem a ninguém, mesmo aqueles que não questionam sobre essas coisas, que não nos deixa dúvida sobre a questão da pluralidade dos mundos e das vidas, né? Da pluralidade de vidas. Porque claro que diante do que ele viu, diante depois do outro vídeo que não terminou, mas o finzinho dele não acrescentaria
algo a essa questão da importância, né, da terra para nós, mas da falta assim de importância em contexto universal sobre a questão da terra, não deixa dúvida. O nosso planeta não tem nada a mais que qualquer outro para ser o único habitado, né? Até o Ivan estava lembrando muito bem o que Zé Manel gostava muito de falar, que uma pessoa que vai comprar terras, né, que compra muitas terras, muitos hectares de terras, a perder de vista, né, olhando para onde vai aquelas terras, ainda tem mais e mais e mais, para plantar uma plantinha ali. Só uma plantinha. Né? O que a pessoa vai fazer com tanta terra para construir uma casinha ali? Né? Uma casinha que, se for vista do alto, assim, se a gente tiver uma visão aérea, ela some no meio de tanta terra que a pessoa comprou. Se nós, na nossa ignorância, nós não faríamos isso, como Deus faria isso? Como Deus criaria esse universo? Aliás, esses universos, né? Porque quando a gente fala em universo, não quer nem ser, ele não quer dizer que seja um. Esse universo é que tem um verso só, né? A gente só vê um verso dele. Tipo assim, essa folha, né? Nós temos essa folha aqui. Se olharmos para ela assim, a gente só está vendo um verso dela, não o outro. Se virarmos, a gente vê o outro verso dessa folha, né? Então, a gente só vê um verso desse universo, né? Que é o universo, só tem um verso. Imaginemos, então, a outra parte, o outro lado, e os outros universos, multiversos, que a ciência já sabe que tem. Né? A Gênese fala sobre isso, sobre os vários universos, né? A Gênese já fala sobre isso. Então a gente fica imaginando que realmente há uma impossibilidade total de somente a Terra ser habitada. Kardec pergunta assim: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? E eles respondem: não. Eles absolutamente não se assemelham. Porque da mesma maneira que nós temos diferentes etnias dentro da nossa raça humana, adaptadas às regiões, claro que nós não vamos achar que foi apenas o clima que determinou esta ou aquela etnia. Ele ajudou, mas existe muito mais coisa além disso, né, para determinar uma etnia dentro da raça humana. E depois os cruzamentos entre as etnias, dando oportunidade ao surgimento de outras etnias, né? Então, se nós temos isso aqui, não é, no mundo, e vemos tantas diferenças entre elas, de cultura, de toda sorte, imaginemos essa pluralidade de mundos nesse universo infinito, e somado aos outros universos também infinitos. Então, claro que não podem ser iguais, né? A constituição física do planeta é diferente. Quanto mais perto da estrela, mais quente ele é. Quanto mais longe, mais frio ele é. O que também não quer dizer que não possa ser habitado porque é frio. Será que nós conhecemos todas as fontes de calor? Nós só conhecemos uma grande fonte de calor, que é o Sol, não é? Cujo sistema todo necessita dele, né? Necessita do Sol, o nosso sistema. Mas outros sistemas planetários, outros sistemas de outras galáxias possuem com certeza outras formas, né, de vida e de constituição planetária. A Terra, por exemplo, dentro daquele sistema pequenininho que o professor Sérgio mostrou,
né? Ali dentro, ali, aqueles planetinhas que giram em torno daquela estrelinha, né, que está no meio de tantas outras estrelas, formando uma galáxia, que está no meio de tantas outras galáxias, milhões e bilhões de galáxias, né? Então, nesse sistema tão pequenininho, tão, podemos dizer, insignificante em termos universais, nós temos planetas com constituições totalmente diferentes da Terra. Falamos, inclusive, sobre Júpiter, que é um planeta que é onde há muitos espíritos, na época que foi escrita a Revista Espírita, antes do Livro dos Espíritos ser editado, Kardec escreveu a Revista Espírita. E muitos depoimentos de espíritos que estavam encarnados em Júpiter deram depoimentos a Kardec sobre a vida nesse planeta. Não é? Então, totalmente diferente. E a constituição física de Júpiter não tem nada a ver com a constituição física do nosso planeta Terra. É totalmente diferente. Enquanto o nosso é bem maciço, né? O fluido cósmico universal ali está tão modificado, a matéria está tão, né, material, digamos assim, coisa que lá em Júpiter não é assim. O planeta inteiro é gasoso. Todo o planeta de Júpiter é gasoso e ele é imenso, né? Então, se dentro do nosso próprio sistema nós temos essas diferenças, imaginemos as diferenças planetárias de planetas que estão aí em galáxias tão distantes da nossa. Não dá para imaginar, né? Não dá para imaginar. Se dentro do nosso planeta, né, nós temos uma diversidade enorme em termos de vida aqui, não de vida inteligente. De vida inteligente nós temos o reino nominal e ponto final. Claro que no reino da inteligência inferior, a inteligência existe, mas é inferior à inteligência que nós temos. Mas nós temos uma diversidade enorme de vida aqui no nosso planeta. Né? Se nunca nós tivéssemos visto um pássaro voar, nós nunca íamos imaginar que poderia existir seres que voam, porque a gente nunca viu, né? Já que nós vemos, tudo bem, lá são os pássaros. O mesmo, se nós não tivéssemos no nosso planeta uma vida aquática, como a gente tem, dos peixes, a gente não acreditaria em alguém que falasse que tem vidas que vivem mergulhadas nos oceanos. Né? E dizer que não tem vida inteligente, nem isso a gente pode dizer. Porque nós sabemos muito mais. Não estou afirmando que tem, não. Não vão pensar que o Espiritismo está falando que tem vida inteligente no fundo dos oceanos, não. Estamos fazendo considerações, hipóteses aí. Conhece-se muito mais do espaço do que do fundo dos oceanos, da vida nos oceanos. Aí a gente fica imaginando, o oceano pertence realmente ali ao nosso planeta, à Terra e tudo, né? Qualquer hora vai, faz-se alguma coisa e vai lá. Mas a curiosidade do meio científico com a vida além da Terra é muito grande. É incomensurável, não dá nem para medir. Bilhões e bilhões de dólares são gastos para pesquisar o que existe aí fora. Imaginemos se esses grupos, né, de cientistas, se essas nações gastariam tanto dinheiro assim se não tivessem a certeza, certeza, não é nem hipótese não, é a certeza de ter vida lá fora. Claro que eles têm pela simples razão do universo ser infinito e de ter multi-universo e da Terra não ter, assim, nada para ser a única habitada nesses universos todos. Né? Pelo contrário, né? Pelo contrário, os habitantes da Terra são tão inferiores que não sabem nem cuidar do próprio planeta.
não sabe nem cuidar da própria casa, né? É como se nós tivéssemos aí uma mansão, uma casa linda, e deixássemos os insetos tomarem conta, a sujeira crescer, e não cuidássemos. Mas é exatamente isso que a gente faz com o planeta o tempo todo, né? A gente não cuida. Então, quem somos nós para merecer ser os únicos habitantes desse universo? Como disse o professor Sérgio, nós somos o vice-treco dos duvidosos. E como vice-treco dos duvidosos, podemos merecer aí esse universo inteiro. Então, claro que isso aí está resolvido. Mas não está resolvido porque o Espiritismo está falando, está resolvido pela inteligência humana, pela capacidade que temos de enxergar além, né, com a nossa inteligência e observar tudo que aí existe. Então, claro que isso é fato, né? E está resolvido. A constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos, os seres que os habitam terão organização diferente? Sem dúvida. Como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, cada constituição, né, para que os espíritos possam reencarnar, cada uma será diferente da outra, porque essa parte material, ela é oferecida pelo planeta, pelo mundo em que nós estamos habitando. O nosso corpo vem da Terra, né? Ele veio do limo da Terra. Se formos fazer a decomposição desse corpo, nós vamos encontrar os gases que estão presentes na Terra. Tanto que o perispírito, que também é dos fluidos da Terra, do material da Terra, quando esse espírito vai deixar a Terra e não mais vai retornar aqui para reencarnar, ele deixa aqui o seu perispírito, ele não leva. Porque ele vai tomar o perispírito do mundo em que ele vai reencarnar, do material do mundo que ele vai reencarnar. Porque são fluidos terrenos, são fluidos do planeta, não vai para outro lugar. Então nós, por mais que a gente coloque sonda no espaço, ninguém vai conseguir ver nada parecido com o que nós somos. Absolutamente nada. Porque mesmo outros planetas de provação e expiação não têm necessariamente que serem parecidos com a Terra. A Terra é o que ela é porque ela está no sistema solar, né? Ela está ali. Júpiter também está, mas cada um absorve a sua característica dentro do sistema que ele está inserido. Então não vamos procurar ninguém parecidinho conosco aí fora da Terra, porque não tem. Até mesmo os reinos todos, né, da Terra, o reino mineral, o reino vegetal, animal e o hominal, pode haver planetas que não tenham todos esses reinos. Por que isso? Porque esses reinos, eles existem para o aprimoramento do elemento espiritual, do princípio espiritual. Então, quanto mais evoluído é o mundo, menos ele vai ter essa necessidade desses reinos para aprimorar o princípio espiritual, porque ele não precisa mais disso. Então, nem isso nós vamos encontrar aí fora, todos os reinos. Segundo o depoimento de espíritos em Júpiter, diz que lá tem o reino vegetal e animal, e o mineral também, mas muito mais evoluído do que aqui. Esse reino, o reino animal, por exemplo, é muito mais evoluído que a Terra. Lá, a constituição do planeta dá ao reino animal elementos que eles possam trabalhar fisicamente, dizendo, né? Não como nós, claro, porque nós somos pesados, lá é fluídico, né? Lá é gasoso. Mas tem, segundo eles, tem um reino animal, mas não tem necessidade que todos os mundos mais avançados, porque Júpiter, ele é mais avançado que a Terra, mas ele não é um planeta ditoso,
Ele é um planeta regenerador. É para onde os espíritos, saindo do planeta de provação e expiação, como é a Terra, não mais necessitando de provar e expiar, vão para esses mundos regeneradores, onde vão provar a sua evolução, mas não vão mais expiar. Porque a expiação é um resgate de dívida. Em planetas melhores, não existe mais essa necessidade. Então, nem essa questão da presença de todos os reinos, nós vamos ter em todos os planetas. Né? A constituição completamente diferente, tudo diferente, nada parecido com o que a gente conhece. Os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma simples estrela, e eles então, claro que são privados de luz e calor. Aí eles respondem assim, ó, acreditais que não há outras fontes de luz e de calor, além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós, bem mais importante que o que lhe cabe na Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres vivem da mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos vossos, né? Eles nunca falaram isso. A gente vê na própria Terra algumas espécies no reino animal que têm luz, né? São as luminescências. No fundo dos mares tem muito, né? Tem muito isso. O próprio vagalume, né? Que tem luz própria nele, ele acende. Né? Então, nós temos isso no nosso planetinha. Imaginemos, né, nesses mundos aí, muito mais evoluídos, como deve ser maravilhoso, né, o processo de luz e de calor. Porque o processo de luz e de calor que nós temos é o mais primário de todos eles. É o mais simples de todos eles. Até porque os universos estão abarrotados de sóis. Então, esse é o mais simples. Né? Imaginemos a constituição física de determinados planos, como deve ser maravilhosa a luz própria, né, nos seres. E o nosso planetinha nem tem, né, luz própria, né? Depende do Sol. Então, isso a gente vê que nós estamos num mundo muito inferior ainda. E nós amamos, com toda a razão, porque é esse aí que vai nos guiar para mundos melhores. Então, nós precisamos dele, não tem que destruir, não. Senão, nós não vamos voltar nem para cá. Nós vamos para um mundo pior, iguaizinhos aos nossos irmãos exilados aqui na Terra, né, quando perderam o paraíso em que viviam. Como nós falamos aí em reunião passada, né? Kardec faz um comentário aqui, ó. As condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que têm de viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver na água, e assim vai. No próprio planeta, quando nós vemos uma criança que nasce cega, ela nunca enxergou, né? Não é quem enxergava e ficou, não. Ela nunca vai sentir falta de ver. Ela nunca viu. Ela nunca vai sentir falta de enxergar, ela nunca enxergou. Então, ela vai desenvolver os outros sentidos de tal forma que vão enxergar mais do que quem enxerga com as vistas perfeitas. Porque tudo é adaptado. A própria pessoa se adapta às situações, né? Quem já enxergou e perde a visão, vai ter aí uma expiaçãozinha, vai ter um sofrimento a mais. Mas quem nunca viu, né? Teve uma época que eu fiz um trabalho voluntário com os deficientes visuais, e é muito gratificante, muito gratificante. Quando eu cheguei um dia lá na salinha, um deles falou para mim: eu sonhei com você. Eu falei: eu nunca vou conseguir saber como é que eu estava no seu sonho, porque você não tem elementos para fazer comparação, e eu muito menos para você, né? Ele falou: mas era você que estava conversando comigo.
Aí eu fiquei numa curiosidade para saber como é que eu era no sonho dele. Olha como que a gente é, né? Eu fiquei numa curiosidade para saber como é que eu era no sonho dele, né? E ele é uma pessoa feliz, muito feliz. Ele falou para ele, eu nunca enxerguei, então eu não sinto a menor falta da visão. Né? Então, quando a gente vê uma criança que nasce sem os braços, ela também não sabe o que é ter braços. Ela vai fazer tudo com o auxílio das pernas. E quando não tem as pernas, ela vai se virar com a boca, ela vai segurar com a boca algumas coisas. Né? Então, ela vai viver e não vai ter falta, ela não vai sentir falta disso. Imaginemos um plano que tenha 4 braços e que tenha olhos para trás também. Ia ficar horrorizado de ver a gente aqui só olhando para frente, só com 2 braços. Iam falar, como é que essas pessoas vivem só com 2 braços e só olhando para frente? Né? Então, tudo é uma questão de adaptação. Né? Então, os outros mundos, com certeza, são muito, muito diferentes e a gente nem imagina, né, que possa ter. Tem algumas obras que a gente não sabe, né, até que ponto o autor viajou, mas é autor de nome, de peso, né, na história do Espiritismo, que diz que nas emancipações conheceu mundos em que a inteligência e em que seres inteligentes ficavam plantados no chão. Mas eu não estou avalizando isso não sei se ele viajou bastante, né? Como é que ele pensou, se realmente ele viu, ou se aquilo foi plasmado pela ideia dele achar que isso pode existir. Então, essa questão do êxtase, embora a pessoa seja de crédito, né, tenha credibilidade, a gente não pode garantir que essas visões sejam certas, não. Como a gente já comentou aqui, Teresa de Dávila, que viu o inferno. Poxa, ela tinha credibilidade. Mas por que ela, emancipada, ela viu o inferno? Porque ela acredita nele, ela acreditava nele. Então, ela plasmou aquilo que ela acreditava e ela conseguiu ver da maneira como ela acreditava. Então, não é que ela não estivesse vendo, não é que ela estava inventando, não é isso. Nós, emancipados, tanto que o êxtase, que é aquela emancipação total, o espírito entra num êxtase e vai ver, né, o que existe aí além da Terra, não é muito confiável. O único, quer dizer, o único que nós conhecemos, né, que é muito comentado na história do Espiritismo, é o Emanuel Swedenborg, porque tudo que ele viu e que ele relatou depois foi constatado pela doutrina espírita, pela codificação espírita. Aí, mas por que é só a codificação que pode estar certa? Porque a codificação, ela foi feita, né, ela foi escrita, ela foi ditada por espíritos conhecedores de todas essas coisas. Tanto que nós não temos nas descobertas científicas nada que contradiga a doutrina espírita. Não temos. Né? A hora que aparecer, como Kardec diz, se tiver mais alguma coisa, será incorporada à doutrina. Né? Nós não vamos fazer, né, como nós lá no passado, que já estivemos encarnados lá para trás, ficando cego para as descobertas da ciência, de forma nenhuma. Né? Então, na verdade, a gente tem não todo o conhecimento do universo, né? Quem somos nós? Mas tudo que a gente pode saber está aqui, escrito aqui no Livro dos Espíritos. Tem muito mais coisa, mas a gente não consegue entender. É aquela história, não adianta a gente querer ensinar para uma criança que está aí num curso, né, na primeira fase aí do primeiro grau, equações de um universitário que está lá estudando física, ele não vai conhecer. Então, não adianta a gente querer especular também aquilo que não nos é dado ainda a conhecer, não porque Deus esteja escondendo verdade de nós, mas porque a gente não entende. Por mais que explique, a gente não vai entender. Aí entramos aqui, essas considerações e concordâncias sobre a criação, nós não vamos falar, nós vamos repetir.
porque tudo já foi muito falado no decorrer ali das questões, né? Estamos entrando no capítulo 4 de seres orgânicos e inorgânicos. E esse capítulo trata de algo assim extremamente importante para o nosso conhecimento. Aqui começa a ficar quente, né? Começa a esquentar, porque começa a ficar muito interessante. O princípio vital é um fluido que sem ele a vida não acontece. E nós jogamos fluido vital para fora todo dia, toda hora. A gente desperdiça esse fluido que o nome já diz, vital, que é de vida. Então a gente joga a vida fora todos os dias, todos os momentos. Os seres orgânicos são os que trazem em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriados às necessidades de sua conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são os que não possuem vitalidade, nem movimentos próprios, sendo formados apenas pela agregação da matéria, que são os minerais, a água, o ar, né, os elementos aí da natureza. Então, quando os orgânicos e os inorgânicos, eles são feitos do mesmo material, dos mesmos gases. Mas lembra quando nós falamos aqui nos átomos de carbono purinhos, formando o grafite e formando o diamante, o cristal? Pois é. São puros átomos de carbono. Só a maneira deles se organizarem é que dá a opacidade e a transparência, a diferença de organização atômica. E isso acontece também com a organização atômica dos seres orgânicos e inorgânicos. São os mesmos elementos. Mas nos seres orgânicos, eles se arrumam de uma forma que eles absorvem o fluido cósmico universal e transformam esse fluido em princípio vital. Kardec pergunta assim. Bem, vamos seguir aqui para a gente não deixar questões para trás. É a mesma força que une os elementos materiais nos corpos orgânicos e inorgânicos? Eles dizem sim. A lei de atração é a mesma para todos. Então, tanto faz ter, né, ser orgânico como inorgânico, a lei de que atrai esses átomos é a mesma. Há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? Eles dizem, é sempre a mesma matéria. Então, é tudo igual. Se fizermos a decomposição de um corpo orgânico e um inorgânico, nós vamos encontrar os mesmos elementos, a mesma coisa. A matéria é sempre a mesma, mas nos corpos orgânicos ela é animalizada por esse fluido que é uma modificação do fluido cósmico universal, da matéria primitiva. Qual a causa dessa animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Mas esse princípio vital, ele não está na natureza. Ele não está aí no espaço. Ele é o fluido cósmico universal, que é a organização, quando ela está sendo feita, a maneira desses átomos se arrumarem, absorve esse fluido universal e o transforma em princípio vital. Ele não está na natureza para que a gente o pegue prontinho lá. Não. É na formação atômica desses corpos que faz a absorção do fluido, então ele passa a ser produzido por essa organização. Quando Kardec diz assim, pergunta assim,
O princípio vital é propriedade de um agente especial ou apenas da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? E olha o que eles respondem. É uma e outra coisa. Aí a gente fica assim, gente, não entendi, né? Porque realmente é uma e outra coisa, como é que fica isso, né? Aí eles continuam. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele, que são aí os corpos inorgânicos. É ele que dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Então, digamos que para esse é uma e outra coisa. Ele é efeito e ele é causa. Como pode ser isso? Quando essa matéria está se organizando, ela, da mesma maneira que os átomos de carbono se organizam para fazer o grafite e de uma forma diferente eles se organizam para fazer o diamante, da mesma forma, quando esses átomos todos que compõem a matéria estão se organizando para um corpo orgânico, eles absorvem naturalmente esse fluido universal. Mas esse fluido é transformado pela própria constituição molecular em princípio vital. Então é ele que animaliza a matéria, é ele que dá vida à matéria. E quando isso ocorre, ele passa a ser produzido pela própria organização do corpo, que é da matéria orgânica. Por isso que ele é efeito e também é causa. Ele é absorvido e ele é produzido. Então, durante o tempo, né, que nós temos para viver, o nosso corpo, quando ele está sendo formado pela união dos gametas masculino e femininos oferecidos pelos pais, esse corpo ele está se formando de tal forma que ele já traz isso na sua memória genética como matéria orgânica. Então ele vai absorvendo fluido e vai transformando esse fluido em princípio vital. Quanto mais ele cresce, mais princípio vital ele tem. Então ele carrega em si essa produção de princípio vital. Então a criança, por exemplo, ela é a fase do espírito na infância, é a época em que mais princípio vital ela tem. Porque está tudo novinho. A organização física, os nossos sistemas, né? Circulatório, sistema renal, tudo isso trabalhando através desse princípio vital que dá vida a essa matéria, produz o princípio vital ali. Então, quanto mais organizados estivermos, quanto mais saudáveis estivermos, mais produção de princípio vital estaremos fazendo. Aí, quando existe uma perda de energia, né, quando a gente perde o princípio, olha, nós perdemos esse princípio vital com os nossos vícios, com a nossa alimentação ruim, com o nosso caráter bélico, que a gente sobrecarrega a organização física e danifica essa organização física. Então esses órgãos não podem mais trabalhar como eles trabalhavam, né? Quando nós sobrecarregamos as nossas artérias, o sistema circulatório não pode mais trabalhar como trabalhava. Ele passa a não produzir princípio vital como ele produzia antes. E assim nós vamos adoecendo. À medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo a capacidade de produzir princípio vital. Como nós podemos absorver, né? Kardec, não sei se é aqui, acho que é no livro da Gênese que ele fala que nós podemos fazer a transmissão desse fluido vital para outras pessoas, né? Então, nós absorvemos o princípio vital, não o princípio vital, o fluido
que a organização vai transformar em fluido vital. Ele não existe pronto na natureza, é uma transformação do fluido cósmico universal. Nós adquirimos esses fluidos através da respiração, da alimentação, né, que nós temos, são as vitaminas que os alimentos contêm, né? Claro que a coisa, quando é fora da natureza, já sintetizada em laboratórios, aí já fica diferente, né? Já perde um pouco essa capacidade. Mas nós respiramos o fluido, nós recebemos esse fluido da natureza quando nos alimentamos de elementos da natureza, né? Das verduras, dos legumes, das frutas. Nós recebemos esse fluido, aí a organização vai fazer essa transformação. Quando a gente está com problemas de anemia, por exemplo, o sangue está enfraquecido, não tem a capacidade de produzir princípio vital como deveria. Então a gente se alimenta de coisas que podem melhorar essa anemia, vai restabelecer a saúde orgânica, e aí nós passamos a produzir fluido, né, princípio vital, que ele é produzido no corpo, né? Então nós passamos a produzir isso. Também ele pode ser transmitido de pessoa para pessoa, nos passes, por exemplo. Nós transmitimos o fluido, não é o princípio vital, não, é o fluido que vai ser transformado. O fluido, o magnetismo, o fluido que nós fazemos no passe, na transmissão deles no passe, eles vão organizar, vão disciplinar, vão restabelecer o equilíbrio orgânico, e esse restabelecimento vai fazer que o organismo produza princípio vital. Então, quando vamos envelhecendo, quando os órgãos vão ficando envelhecidos, eles vão perdendo a capacidade de produzir fluidos, o princípio vital. Então, nem sempre a transmissão pode ser do fluido universal para a organização fazer. Aí os espíritos manipulam esses fluidos, transformando em princípio vital, que é transmitido àquela organização, àquela pessoa cuja organização não consegue fazer mais essa transformação, para lhe dar mais vitalidade. Agora, nós somos os vilões dessa história, porque com a nossa péssima alimentação, com as noites de sono mal dormidas, com os excessos de toda a ordem que a gente tem, né, que a gente faz, isso tudo danifica a organização física, mesmo que não apareça aí uma doença, né, assim que a gente possa observar, nós estamos causando danos. Os fumantes, né, aqueles que tomam muito álcool, isso vai fazendo danos na organização física, e elas vão, aí os órgãos vão perdendo essa capacidade de produzir princípio vital. Um fígado sobrecarregado, um fígado com cirrose, um fígado sobrecarregado de álcool, ele tem a sua capacidade de produzir princípio vital diminuída, e muito diminuída, a ponto, às vezes, de um paciente renal crônico não conseguir produzir princípio vital ali, naquela organização. O que acontece é que a organização física que nós temos, ela é tão perfeita, não é, que ela pode tomar as atividades de um órgão doente e passar a produzir princípio vital a mais para auxiliar aquela organização. Então, nós somos os grandes responsáveis pela nossa doença, né? Por adoecer. A criança, de uma maneira geral, ela não tem essas coisas que fazem, esses pensamentos ruins, os preconceitos, as preocupações que fazem que a gente perca a saúde. Elas não têm isso. Então, elas estão sempre produzindo o princípio vital. Elas adoecem,
Elas pegam uma febre, é uma garganta que inflamou, diminuiu a produção, mas logo que ela fica boa, aquilo fica restabelecido. E a própria força orgânica que ela tem faz que a produção de princípio vital auxilie também no tratamento daquela doença. Quantas vezes nós temos doenças e não sabemos que temos? Ficamos bons sem saber que teve aquela doença. Às vezes a gente vai, depois fica doente de uma outra coisa, vai fazer exames, os exames acusam uma cicatriz em determinado órgão, alguma coisa assim. Aí o médico fala, você já teve isso assim? Não sei não, se tive não fiquei sabendo. Então, às vezes, a produção de princípio vital é tanta na organização física que ela auxilia outros órgãos que não estão produzindo a ficarem melhor. E aí sim, eles vão passar a produzir. Então, no envelhecimento, a gente perde. Por isso que, quando a gente fala que a morte súbita em pessoas muito jovens, ela é mais sofrida para a alma, principalmente se ela não tiver uma evolução espiritual muito boa. Porque ela pega a pessoa encarnada numa fase muito boa de princípio vital. Então demora muitas vezes aquele princípio a se esvair. Mas quando a gente observa, a gente pode observar isso na planta. A planta é um excelente exemplo para a gente observar isso. Quando a gente recebe aquele buquê de rosas lindos, né? Aí pronto, a gente bota numa jarrinha e bota água. Ela vai viver ali por uma semana. Porque aquele oxigênio é um fluido necessário a reter o princípio vital dessa planta. Ele impede o princípio vital de se esvair totalmente. Porque ele é alimento, ele faz que ela não vá produzir o princípio vital mais, mas que ela vá reter esse princípio por um tempo a mais. Depois, nem botando água, a pobrezinha fica viva, né? Ela começa a perder mesmo, porque ela vai perdendo aos poucos. Mas se a gente tira uma planta do pé e não põe água, não alimenta, não dá um fluido para ela vai morrer rapidinho, não vai durar um dia. Ela vai murchar e vai morrer. Porque aquele princípio vital dela vai se esvair todinho. Esse princípio só existe nos espíritos encarnados, porque ele é para o corpo físico. Espíritos desencarnados não têm princípio vital. Ele é do corpo. Por ocasião da morte, se nós tivermos um órgão vital lesado, não tem jeito, né? Um coração, né? Os rins, por exemplo, que a gente fala muito em coração, mas rins que param, matam. Mata a pessoa, né? A pessoa não consegue sobreviver. Então, se tem um órgão desse lesado e não tem mais condição dele se restabelecer, vai haver a morte. Porque aquele órgão importante não vai produzir princípio vital. Ele morre. Ele morrendo, o trabalho dele com todo o sistema orgânico fica deficitário. Então as pessoas não aguentam, morrem. Né? Quando se fala em falência múltipla de órgãos, morreu de falência múltipla de órgãos. Morreu porque os órgãos pararam de produzir princípio vital. Aí o que acontece? O espírito, através do perispírito, não consegue acionar o corpo físico, porque esse princípio vital é o elemento de ligação entre o espírito e o corpo. Aí você já, peraí, ficou doida? Não é o perispírito que é o elemento de ligação entre o espírito e o corpo? É. O perispírito é a roupa do espírito. São os fluidos dos quais os espíritos se revestem para que eles possam interagir no corpo físico. Mas os fluidos do perispírito não podem acionar nada no corpo físico se não tiver o princípio vital. Então, ele é o elemento de ligação entre o espírito e o perispírito e o corpo físico. Quando ele para, quando ele se esvai, morre o corpo. Nesse momento da morte do corpo,
da evasão do princípio espiritual, do princípio vital. O perispírito recolhe os seus fluidos, porque ele não pode mais fazer nada. Aí sim há a desencarnação, a morte do corpo e a desencarnação do espírito. O espírito então se retira com os seus fluidos perispirituais que vão com ele, e o corpo físico vai para ser transformado no laboratório da vida, e o princípio vital retorna ao todo em forma de fluido cósmico. Ele se modifica imediatamente e se incorpora no fluido, porque ele não existe pronto. Cada ser absorve o seu. Ele não é o mesmo em todas as pessoas, ele não tem a mesma quantidade, nem todos os elementos da mesma espécie. Cada um carrega uma quantidade maior ou menor de fluido vital, até mesmo de acordo com o tempo de vida que vai ter. Até mesmo por essa razão. Mas ele pode ser absorvido, né? Como a gente já falou, nos alimentos, na respiração. Então, quando as pessoas falam que esse negócio de meditação é bobagem, não é não. Quando nós escolhemos um momento de silêncio interior, em que nós fazemos uma prece, em que nós mentalizamos a natureza, em que nós nos colocamos como se estivéssemos mergulhados no fluido cósmico universal, nós estamos sorvendo esse fluido que a organização vai receber e vai transformar em princípio vital. Então isso é um grande remédio, né? Aquele momento de interiorização que nós temos, os bons sentimentos, porque fluido é atraído pela qualidade, os fluidos são atraídos por nós pela qualidade dos nossos sentimentos e pensamentos. Se nós atraímos fluidos ruins, não vai fazer nada de bom na nossa organização. Se atraímos bons fluidos, a organização o transforma em princípio vital. Então, aquela pessoa que tem muito, por exemplo, a gente dá rapidamente para a gente falar a questão do passe, né? O que é o passe? É um tratamento para as pessoas que estão necessitando de fluidos. Às vezes a gente acha que está necessitando, mas pode não estar. Né? A gente não consegue perceber, só quando a gente está muito doente, né? Mas quando está assim no dia a dia, normal, a gente não consegue perceber se a gente está com pouco fluido, precisando de fluido. Então, quando acontece o tratamento do passe, mesmo aqui, o passe coletivo, que nós vamos fazer uma exposição só para isso, para a gente entender bem, que é o melhor que tem, é o que tem mais acesso ao nosso campo espiritual, porque não tem nada interferindo, né? Não tem nada que cause interferência para impedir essa transmissão fluídica. Então, se uma pessoa que está ali para receber aqueles fluidos, que a organização vai até transformar em princípio vital, se ela não precisa, se ela tem muito, ela vai doar para quem não tem. Então os espíritos tiram daquela pessoa e passam para outra que está precisando. Ah, mas vai me deixar deficiente? Não vai não. Tem muito. Eles só estão fazendo isso porque a pessoa tem muito, né? Então às vezes a gente está doando fluido e nem sabe, né, que está doando fluido. Até porque se ela está com uma saúde boa, ela produz princípio vital o tempo todo. Ela está abarrotada de princípio vital. Então, os espíritos fazem a transferência de um pouquinho daquele que tem muito para aquele que está precisando mais. Então, muitas vezes, a gente entra para receber um passe, entra numa casa espírita para receber um passe, a gente está doando e nem sabe. Nem sabe que está doando, porque não está precisando. Porque o passe é um tratamento fluídico. Então, as pessoas que estão bem não precisam dele. Aqui no caso que nós temos passe coletivo, né, que é no finalzinho da nossa reunião, cada um aqui vai ser analisado pelos espíritos que cuidam disso. Aquele que tem muito passa para quem tem menos, e nós não ficamos doentes por causa disso. Senão, nós médiuns que damos passe íamos morrer em pouco tempo, né? Mas claro que não. Todos os fluidos que nós doamos, eles são recuperados
pela nossa própria organização física. Tanto que quando um médium não está bem, que ele está com uma doencinha, ele não está bem de saúde, ele se abstém de fazer isso, ele não aplica o passe, porque ele está precisando de receber. Então ele se coloca na condição do paciente, aquele que vai receber fluidos. Então a pessoa que está bem de saúde, ela pode doar fluido à vontade, ela não vai perder nada, não vai morrer por falta de fluido, porque ela vai se recuperar rapidamente. Na própria prece que a gente faz depois do passe, a gente já recupera os fluidos, porque isso é instantâneo, organização boa. Então a necessidade de nós procurarmos manter a nossa saúde, a nossa organização física boa, para que a gente possa produzir cada vez mais o princípio vital, fundamental à preservação da vida, porque a vida só existe pela união desse princípio com a matéria. Se não houver essa união, é a matéria inorgânica, que são os mesmos elementos, mas ela própria faz essa transformação na construção molecular por ocasião da produção desse corpo orgânico, seja ele qual for. Então está presente no reino vegetal, no reino animal e no reino hominal. Então é muito interessante. A gente nem imagina quanto nós jogamos vida fora. Jogar tempo fora já é outro problema, né? Porque a gente não recupera. O princípio vital a gente até recupera, mas não é garantia não, porque a gente pode jogar tanto fluido fora, tanto princípio fora, vital, que o órgão fica doente, depois ele não se recupera, aí ele passa a não produzir. Então a gente tem que pensar muito nisso. Jogar tempo fora é estultice, para não dizer uma palavra mais feia, porque tempo não se recupera. Burrice. Vamos falar a linguagem completa, né? Jogar tempo fora é não usar da maior conquista do espírito humano, que é o raciocínio, né? Que é a capacidade de pensar, de raciocinar. Então, jogar tempo fora é burrice. E princípio vital também, com a diferença que o tempo a gente não recupera, princípio vital a gente pode até recuperar, mas não é garantia, porque se o órgão adoecer, não produz mais, né? Ainda vamos falar um pouquinho nessa questão da vida e da morte, porque a morte é exatamente isso, né? É a perda do princípio vital. E vamos continuar quentes, ó. Inteligência e instinto, né? Para nossa próxima reunião, terminando um pouquinho essa parte da vida e da morte aqui, física, né, em termos físicos, nós vamos entrar aqui na inteligência e no instinto, que é fascinante também, né? Aquele que pensa que a inteligência é o instinto elevado, não está certo não, porque senão a gente perderia o instinto com o desenvolvimento da inteligência. Mas a gente nunca perde o instinto, porque ele está sempre presente em todas as nossas fases de vida, mais forte na infância, mas em todo o tempo a gente precisa, porque ele vai suprir as falhas da razão e da inteligência. Até lá a gente pode dar uma lidinha. Muita paz para todos.